Os superiores me disseram para procurar em outro lugar. Obrigatório dizer, o inglês não é minha língua materna e estou escrevendo pelo celular. Sou engenheiro civil e fiz minha graduação com especialização em engenharia estrutural. Além disso, fiz um ano de especialização em estudos complexos e design em uma escola renomada no meu país após o curso de engenharia. Talvez isso dê uma ideia das minhas competências. Fiquei em segundo e terceiro lugar nas classificações dessas duas escolas, em uma turma de 120 pessoas. Como consequência, pode-se dizer que sou bem especializado. Resumo: primeiro emprego clássico. Com clássico, se não está satisfeito, procure em outro lugar, com grande prejuízo para a empresa. Terminei meus estudos e, antes mesmo de concluir, assinei um contrato para o trabalho que eu queria. Não tive pressa, fiz 5 entrevistas com 7 currículos enviados e recebi 4 propostas. A equipe que entrei tinha 6 engenheiros, incluindo eu, e era especializado em estruturas existentes. Quando uma ponte ou barragem apresentava uma rachadura, por exemplo, éramos chamados para inspecionar e fazer cálculos para avaliar se estava tudo seguro. Um ano depois, me integrei bem, cresci em competência e maturidade. No segundo ano, passei de quem fazia perguntas a quem todos procuravam para obter respostas. Tudo ia bem, com aumentos anuais e bônus, elogios, e todas essas coisas boas. As coisas começaram a piorar depois do terceiro ano. Nesse ponto, eu já era o cara para projetos complexos, então pedi para avançar do cargo de gerente de projeto para uma posição mais técnica, chamada referência técnica. Basicamente, você continua produzindo, mas dedica parte do tempo para garantir o cumprimento das normas da equipe e resolver questões mais complexas. Esse cargo não existia na minha empresa, mas era comum em outras. Propus essa posição porque, na época, a equipe havia crescido para 12 pessoas, e com minha participação em projetos complexos, aumentamos as vendas em 30% em 3 anos. 2 novos gerentes de projeto foram promovidos, e, com eles, a nova posição se tornou uma possibilidade. Até meu chefe e o chefe dele disseram que muitos projetos existiam por minha causa. Para me tornar referência técnica, pedi algumas formações para ampliar meus conhecimentos. Propus os temas, obtive orçamentos e contatos de instituições. Eles concordaram verbalmente por escrito, embora dissessem que poderia levar um tempo, mas tinham interesse em criar o cargo. Já dá para imaginar onde isso vai dar. No quarto ano, eu era cada vez mais essencial. Treinava e testava novos contratados, todos vinham me perguntar coisas em vez de recorrer ao chefe, até o chefe vinha a mim. Ele chegou a dizer que não compreendia alguns dos relatórios e cálculos técnicos que eu fazia. Como nada acontecia em relação às formações e ao cargo, pedi para conversar com alguém de RH sobre meu plano de carreira. A reunião foi uma piada, erraram meu nome, não sabiam quem eu era, nem tinham meu arquivo. A empresa era grande, com 500 pessoas e 6 do RH. Ironia, a pessoa do RH que me entrevistou foi a mesma que me contratou. Na avaliação anual com meu chefe, expressei minhas dúvidas sobre a evolução na empresa. Recebi um aumento, um bônus, e disseram que fariam tudo necessário para me promover. Chegando ao quinto ano, 3 pessoas saíram, 2 para se reaproximar da família e uma por perceber que não acompanhava o ritmo da equipe. Para mim, nada mudou, era um dos pilares da equipe, mas sem formações ou evolução. Até para conseguir um computador especializado precisei brigar. Tente rodar um modelo FEM complexo em um i5 antigo com 8 GB de RAM o dia todo, e você vai entender minha dor. Falei com meu chefe, que me pediu para explicar novamente meus pedidos em uma reunião com ele, o chefe do chefe dele, e um outro gerente. No início da reunião, o chefe do meu chefe disse: "Não li seu arquivo, explique novamente." Ele gerencia 50 pessoas. Expliquei, mas logo fui criticado por 2 deles enquanto meu chefe não dizia nada. Basicamente, disseram que eu não fazia esforço, que responder a todos fazia parte do meu trabalho e que eu pedia demais. Desliguei a mente depois de 10 minutos. Ao final, disse que se nada fosse feito, eu começaria a procurar outro lugar, e que muitos da equipe poderiam fazer o mesmo. Responderam que eu deveria procurar em outro lugar, mas que atenderiam minhas demandas, bem contraditório. Agora,
4 meses depois, começaram a me tratar como se eu tivesse uma doença contagiosa. Disseram várias vezes que a grama não é mais verde em outro lugar e que não vou achar algo melhor. Eu me dava bem com a equipe, e todos, exceto meu chefe, estavam irritados com a situação. No fim, comecei a buscar outro emprego. Enviei 5 currículos, fiz 3 entrevistas e recebi 2 propostas, aceitando uma delas. Antes de sair, disse que ameaças não seguram funcionários e que, se não reconhecem talentos, outros podem seguir meu exemplo. Agora tenho um bom emprego, com menos horas, 10% de aumento, mais benefícios, incluindo carro pago pela empresa, e sou referência nacional no meu posto. O resultado foi que 2 pessoas se demitiram em 3 e 6 meses porque perderam a confiança na empresa pelo que aconteceu comigo. Dos 6 restantes, 3 disseram que sairão. Disseram que o ambiente está morto, sem apoio técnico ou discussões divertidas. Tentei recrutar 2 deles, mas recusaram por causa da distância. Enviei ofertas de emprego que soube para ajudá-los. Com minha saída, o mais experiente do setor teria 10 meses de experiência, a média de 5 meses. Perderam grandes contratos que eu liderava, e alguns clientes me ligaram para entender o que houve, dizendo que não confiam no meu ex-chefe. Fui visitá-los recentemente e soube que as vendas voltaram ao nível de 5 anos atrás, uma queda de 35% em 9 meses e 3 demissões. Disseram que nem tentam mais projetos complexos porque falta competência. Isso aconteceu há algum tempo, mas é bom desabafar. Para quem está começando, aprendam a reconhecer seu valor desde cedo. Isso ajuda a crescer e a saber quando estão sendo prejudicados. Obrigado por ler, abraços. Comentário. Agora estou aposentado, mas um dos colegas com quem trabalhei era um verdadeiro rockstar técnico de TI. Ele sabia fazer o trabalho dele e o de todos os outros no que dizia respeito a configurar bancos de dados, integrar pacotes de software nos bastidores, e por aí vai. Ele era designado para 4 ou 5 projetos ao mesmo tempo, e todo mundo queria ele na sua equipe. Trabalhamos como contratados do governo federal, atuando tanto com nossa agência quanto com outras empresas contratadas. Era prática comum que, durante as chamadas de conferência com essas empresas e o governo, sempre que alguém hesitava em responder uma pergunta sem antes pesquisar, o responsável do governo dizia: "Johnny, o que você acha?" E ele sempre tinha uma resposta, com observações sobre como talvez não fosse a solução ideal. Alguns anos depois que eu saí, disseram a ele que iriam enviar uma proposta com o nome dele em um cargo de destaque. Disseram também que não iriam tirar outros projetos dele, mas ele disse que era demais e que ele realmente não queria trabalhar nesse novo contrato. Ainda assim, enviaram a proposta com o nome dele e ganharam o contrato. Um dia informaram Johnny, e no dia seguinte ele não apareceu para trabalhar. Em vez disso, o diretor recebeu um e-mail dizendo que ele estava se demitindo, com efeito imediato, e que enviaria todos os equipamentos de volta para o escritório por FedEx, embora ele morasse a menos de 10 milhas de distância. Moral da história: não provoque seus rockstars, especialmente quando eles têm mais de 60 anos e podem se dar ao luxo de se aposentar. O professor não quis ouvir, então toda a turma obedeceu e ele foi demitido. Essa história aconteceu no início dos anos 2000, no meu penúltimo ano do ensino médio. A cidade tinha acabado de construir a 3ª escola, e a maioria dos professores era nova. O novo diretor da banda era um desses recém-contratados. Ele era qualificado para o cargo, mas não tinha nenhuma habilidade interpessoal e era extremamente ríspido com os alunos. Ele tinha experiência anterior em universidades e não conseguia entender que alunos do ensino médio não são especialistas em música que vivem em salas de prática e escrevem sinfonias enquanto dormem. Seu comportamento normal consistia em criticar os alunos por não saberem conteúdos de nível universitário, tratando-os como incompetentes e interrompendo os ensaios para falar sobre coisas que não tinham nada a ver com música. Todos os dias, pelo menos 2 ou 3 alunos saíam da sala chorando. Reclamamos para os superiores várias vezes, mas eles ignoraram. Muitos estudantes passaram a odiar suas aulas de música, e muitos saíram da banda e da orquestra por causa dele. Ele também lecionava uma matéria chamada Introdução à Teoria Musical. No primeiro dia de aula, havia cerca de 25 alunos matriculados, a maioria interessados em teatro e música, querendo um dia atuar ou ensinar nessas áreas.
Logo no primeiro dia, ele nos entregou um teste para avaliar nosso conhecimento. Apenas uns 3 a 5 alunos conseguiram responder alguma coisa, mas ninguém acertou. Era tão avançado que era como se estivéssemos numa aula de cálculo avançado ao invés de pré-álgebra. Ele passou a aula inteira nos criticando por não estarmos preparados. Dissemos que era uma aula introdutória, mas ele respondeu: sério? Achei que fosse uma aula avançada. Na próxima aula, só restavam uns 15 alunos. Ele repetiu o mesmo comportamento, pedindo que fizéssemos algo que não entendíamos e criticando a todos. Ao final da segunda semana, restavam apenas 6 alunos. Ele suavizou um pouco com esses 6, como se fôssemos uma espécie de classe de elite. O tempo passou, e no final do semestre, o ódio dos alunos por ele era generalizado. Reclamamos diversas vezes, mas a administração apenas lembrava o professor de que ele deveria ser mais gentil. Quando chegou o exame final de teoria, ele decidiu que queria aplicá-lo antes, para que pudéssemos ter uma festa de aula no dia do exame final. Dos 6 que sobraram, 4 de nós tinham a aula seguinte juntos, que era inglês AP. Nossa professora de inglês foi avisada sobre a festa e disse que ainda esperava que estivéssemos presentes no horário da prova. No dia do exame, fizemos a prova e o professor nos disse que queria nos levar para tomar café da manhã num IOP que havia inaugurado, a 20 minutos da escola. Tentamos avisar que não podíamos sair do campus sem autorização, mas ele respondeu que iria para o IOP e que podíamos escolher ir com ele ou ficar na sala sem chamar atenção. Sem combinar, os 6 de nós vimos nisso uma oportunidade de finalmente chamar a atenção dos administradores para o desrespeito do professor às regras. Avisamos nossa professora de inglês sobre a excursão, e ela ficou irritada e lembrou que a prova era muito importante. No dia, todos nós fomos ao IOP. Demoramos para chegar por causa do trânsito e para ser atendidos, pois o restaurante estava lotado. Chegamos à escola no meio da segunda aula. Os administradores e a segurança estavam esperando por nós. Nossa professora de inglês havia alertado a administração, que viu nossa presença marcada, mas não nos encontrou na escola. Ao voltarmos para a aula de inglês, nossa professora estava furiosa. Ela não podia nos punir além de nos dar o tempo restante da aula, já que estivemos com o professor durante nossa ausência. O professor da banda recebeu uma reprimenda tão alta que a escola inteira ouviu. Ele ficou confuso sobre o motivo de estarem irritados por ele levar menores para fora do campus sem autorização, sem transporte adequado ou motivo plausível. Ele ainda teve a audácia de reclamar da incompetência da administração. Ele foi demitido naquele mesmo dia. Muitos alunos comemoraram, mas não entenderam como exatamente ele foi mandado embora. Não espalhamos muito a história, temendo represálias, mas sempre sorríamos quando ouvíamos as pessoas comentarem sobre o que poderia ter sido o último golpe que causou sua demissão. Resumo: um professor mandão nos disse para deixarmos a escola para uma festa de aula. Obedecemos, e a administração o demitiu. Comentário: quando eu estava no segundo ano do ensino médio, tive um professor de inglês exatamente assim. Nada tão dramático quanto a história original, mas ele definitivamente agia como se estivesse ensinando uma turma avançada de literatura em Harvard, em vez de uma aula introdutória. Uma coisa engraçada que eu me lembro, estávamos lendo trechos de um livro em voz alta, e ele criticou um aluno por ter claramente dito a palavra foread, testa, da forma correta. Ele insistia que a pronúncia era foread, mesmo depois que a classe toda discutiu com ele. Ele não cedia e ficou visivelmente irritado no final da aula. Algumas semanas depois, ele terminou de gritar com a turma sobre alguma coisa e ficou um silêncio. Quando ele virou de costas para a classe, alguém disse baixinho, mas bem claro, um foread. A turma inteira caiu na risada, e ele ficou vermelho de raiva. Acho que ele só durou alguns anos como professor. Edit, algumas pessoas perguntaram de onde o professor era. Esse incidente aconteceu nos Estados Unidos, e acredito que ele tenha sido criado lá também. Novo chefe destrói tudo para todo mundo. Prepare-se. Isso é longo. Estou no celular, e o inglês é minha língua nativa, então qualquer erro é culpa minha. Sem TLDR, por que se dane? Eu passei o tempo escrevendo tudo isso, então você pode ler ou seguir em frente. Trabalhei para essa empresa de tecnologia por quase 7 anos. Foi meu primeiro emprego depois da faculdade. Uma ótima empresa, crescimento enorme, bons benefícios e, mais importante, um chefe incrível.
O chefe era super prestativo e atencioso, sempre apoiava a equipe, evitava ao máximo microgerenciar, não ligava desde que o trabalho fosse feito, praticamente forçava as pessoas a tirar férias, temos férias ilimitadas, e eu tirava de 30 a 40 dias por ano, e acreditava em dar grandes aumentos e promoções para bons trabalhadores. Nos últimos 3 anos eu recebi aumentos de 9%, 13% e 7%, além de uma promoção. Trabalhamos remotamente durante a pandemia e pedi para mudar meu contrato para remoto integral para que eu pudesse deixar a cidade cara onde o escritório estava e voltar para minha cidade natal. O chefe aprovou a mudança, e quando o RH tentou ajustar meu salário para o custo de vida da nova cidade, o chefe disse que não, pois eu estaria fazendo o mesmo trabalho no novo local. O chefe era tão bom que, na nossa equipe de 16 pessoas, o mais novo estava lá há 3,5 anos. Recebi várias ofertas de emprego com aumento de salário ao longo dos anos, mas nunca consegui me despedir. Eu e outra pessoa na equipe nos especializamos em projetos muito complexos e envolventes. Eram significativamente diferentes do trabalho diário da equipe. Fazíamos esses projetos complexos há mais de 4 anos e éramos a base de conhecimento da empresa naquela área. O chefe deixava essa área completamente sob nossa responsabilidade. À medida que o volume aumentava, adicionamos e treinamos mais 2 pessoas na nossa pequena subequipe para ajudar. Nenhum desses projetos ia para os clientes sem um de nós 4 envolvidos. Super complexo, centenas de milhares a milhões de dólares perdidos se houvesse erro. E, como era a área de negócios de crescimento mais rápido, estávamos sempre ocupados. Agora, cerca de 2 anos atrás, o chefe do meu chefe foi promovido do cargo de VP para SVP. E contratou um novo VP. Esse novo VP chegou querendo mudar muita coisa rapidamente. Tentou transformar tudo em métrica rastreável, mesmo onde não fazia sentido. Por exemplo, rastrear o número de projetos que cada pessoa da minha equipe fazia por mês. Contava como um mesmo que fosse super complexo e demorasse 2 semanas ou fosse muito simples com um cliente existente e levasse 1 hora. Queria que cada projeto fosse concluído mais rápido, mesmo que não tivesse prazo para 1 semana, era para concluirmos em menos de 3 dias. Tentou forçar meu chefe a distribuir o trabalho em vez de deixarmos todos pegarem as tarefas de uma fila central conforme necessário. E assim por diante. O chefe resistiu o máximo possível, mas era constantemente pressionado pelo novo VP, porque as métricas inúteis que ele queria não atendiam suas expectativas super irreais. Mesmo com a equipe do meu chefe sendo a mais experiente e eficiente da empresa, fazendo muito mais volume e trabalho complexo que qualquer outra equipe. Cerca de 9 meses atrás, o chefe se cansou de ser constantemente criticado pelo VP e conseguiu um novo emprego e saiu. O chefe estava na empresa há 13 anos e era um dos primeiros 100 funcionários. Minha equipe toda ficou devastada. Começamos a fazer campanha para que a pessoa mais antiga na nossa equipe fosse promovida para o cargo dele, pois ela tinha a mesma filosofia do chefe que acabará de sair. O VP entrevistou essa pessoa mais antiga e vários candidatos externos. E escolheu alguém da empresa anterior dele. Vamos chamá-la de chefe M a partir de agora, pelas razões que logo ficarão óbvias. Ela chegou e destruiu completamente a equipe de cima a baixo. Mudou processos que haviam sido aperfeiçoados por anos, não ouvia ou se importava com o que alguém dizia. Começou a microgerenciar ao extremo. A moral da equipe despencou. Em menos de 1 mês, a produção da equipe caiu devido a todas as mudanças dela. A equipe foi de melhor da empresa para a pior. Em cerca de 2 meses, a chefe M chegou à minha subequipe e tentou refazer nossos processos. Ela começou a microgerenciar projetos, sem saber o que estava fazendo, causando problemas e atrasos. Começou a cobrar nossas métricas, que eram as piores da equipe, embora estivéssemos trabalhando nos projetos mais complexos, que levavam de 10 a 100 vezes mais tempo, em média, do que a maioria do trabalho do resto da equipe. Chefe M disse que, se não atendêssemos às métricas esperadas, seríamos colocados em planos de melhoria de desempenho, PIPS. Então decidimos cumprir as ordens e focamos todos os nossos esforços em projetos simples para atender a métrica, X número de projetos concluídos por mês por pessoa, e deixamos os complexos na fila. Isso causou caos, pois minha pequena subequipe parou de pegar projetos complexos e focou apenas nos simples para aumentar nossas métricas. Logo, a equipe de vendas começou a surtar, pois os negócios estavam sendo atrasados e as enormes comissões deles estavam em risco.
Quando vieram perguntar quando íamos concluir os complexos, todos demos a mesma resposta: a chefe M nos mandou focar nas métricas, então só faremos isso. Infelizmente, não podemos mais concluir os projetos complexos. Por favor, entre em contato com ela para ajuda na conclusão. Isso não caiu bem com ela ou com o VP, que começou a receber reclamações também. Eles marcaram uma reunião e nos disseram para voltar a fazer os projetos complexos. Recusamos, pois isso tornava impossível atender às métricas criadas para medir nosso desempenho. Eles se recusaram a abandonar a métrica, mas insistiram que trabalhássemos nos complexos, já que éramos os únicos com o conhecimento. Continuamos recusando. Isso gerou muitas reclamações da equipe de vendas até que o SVP interveio. Ele foi o criador da subequipe complexa e ficou do nosso lado contra o VP e a chefe M. Disse que não deveríamos ser medidos pelas métricas e que poderíamos voltar a gerenciar os complexos sem medo de sermos colocados em um PIP. Então voltamos. Naquele ponto, os outros 3 da minha subequipe perceberam o que estava acontecendo e começaram a procurar emprego o mais rápido possível. Obrigado por assistir até o final. Se possível, deixe seu like e se inscreva no canal. Valeu!